Ok, tá ótimo. Então, vou começar aqui fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, gorda, tenho meu cabelo laranja, tô com a camisa preta da TDC, que tem a logo da TDC, tô aqui com um crachazinho da TDC, tô com um headset preto e vermelho e tô sentada numa cadeira gamer preta com vermelha. No meu fundo eu não tenho nada, só com a tela, com a parede branca mesmo, e eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a apresentação. Vamos lá, então, pessoal? Então, nós estamos aqui mais uma vez na trilha de diversidade e acessibilidade e vamos falar do assunto por que a gordofobia é um assunto importante e deve ser combatido dentro das organizações. Meu nome é Ana Carinani, para quem não me conhece, e agradeço muito pela oportunidade e pela presença de todos que estão aqui me acompanhando. Na agenda de apresentação, eu vou fazer uma pequena introdução, falar sobre preconceito, sobre intolerância e exclusão, o que é gordo e o que é ser obeso. Vou falar sobre a gordofobia no trabalho, vocabulários e atitudes excludentes contra a pessoa gorda, aspectos para a qualidade no trabalho da pessoa gorda, o que pode ser feito para combater a gordofobia, seja na organização, na hora de contratar, na gestão do colaborador, e, por fim, vou apresentar uma conclusão e abrir o espaço para perguntas. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Nesse slide, eu trago aqui algumas imagens sobre mim. Eu costumo me apresentar como uma cientista da computação que sonhava em ser professora e que hoje eu me especializo em pessoas. Sou formada em ciência da computação, pós-graduada em gestão de projetos de TI e gestão de pessoas e liderança. Hoje eu estou estudando a área de gestão de produtos, então estou fazendo pós na área de produto, estudando psicologia positiva, e hoje eu também faço um curso de extensão na USP sobre diversidade, equidade e inclusão, me especializando em violência de gênero. Aqui eu trago algumas imagens nesse slide, onde eu mostro que tem fotos minhas participando de alguns eventos, sejam presenciais ou sejam remoto aqui, como tem imagens da TDC, eu trago fotos da minha família, que é a minha base, a foto da minha sobrinha Lara, ali, que é a mais nova integrante da minha família, trago a foto do meu filho Pet, que é o Rafael, e aqui eu trago algumas logos de algumas certificações na área de agilidade. Tem também algumas logos aqui nesse slide, que são, por exemplo, do Mentoraí, que é uma rede onde eu trabalho como mentora voluntária, ajudando mulheres a se desenvolverem para iniciarem na área de tecnologia. Também trabalho como voluntária no momento, num projeto da comunidade Mulheres Agilistas, ajudando mulheres em transição de carreira para a área de agilidade. E também atuo no Mentorias Descomplicadas como mentora de agilidade. Hoje eu trabalho como team leader de engenharia de produtos na Sensidia e eu tenho uma página que se chama Finish Hair no Instagram, onde eu compartilho conteúdos de jogos, porque eu sou gamer. Eu inicio a minha apresentação com a frase do Joe Gerstand: se você não promover a inclusão de maneira deliberada e proativa, estará, mesmo que não intencionalmente, promovendo a exclusão. A diversidade, ela é a nossa fonte de riqueza. A palavra respeito indica consideração, atenção e deferência, estima pelo que é o outro e pela sua existência. Sair da bolha, escutar a realidade do outro, conhecer pontos de vista diversos, ter contato com contextos sociais diferentes, são passos importantes para a construção de uma sociedade que enfrenta seus preconceitos, acolhe a pluralidade e respeita a diversidade. Pessoas se comportam, agem e existem de maneiras completamente diferentes e merecem ser respeitadas em suas escolhas e manifestações. Vamos para a nossa introdução. Paulo tem 8 anos e é chamado de bolo fofo por seu professor de educação física. Carlinha tem 9 anos e toma remédio para emagrecer e ouve gritos histéricos de sua mãe quando come brigadeiros em festinha de aniversário. São apenas crianças. Ana Paula tem 15 anos. Não é convidada para a balada para não estragar a festa. Gabriel, 17 anos, prefere ficar em casa jogando, assistindo série e navegando na internet do que ter interação social. Marisa tem 24 anos.
não consegue achar roupas da moda para comprar. Ana Paula, Gabriel e Marisa, nenhum deles tem relacionamento afetivo. Lana tem 21 anos, precisa se espremer 4 vezes por dia para passar na catraca do ônibus e sempre viaja em pé, para evitar a cara feia dos outros passageiros, até mesmo quando ela está sentada no assento especial para a pessoa gorda. Marieta tem 43 anos e se sente constrangida de ter que pedir a extensão do cinto de segurança no avião. A bandeja do avião não se abre completamente e ela precisa comer segurando a bebida com uma das mãos. Carlos tem 21 anos, altas habilidades e é um dos melhores na sua faculdade de primeira linha. Começa um estágio no banco e o seu chefe, como quem não quer nada, sugere uma bariátrica se ele quiser subir na vida. Cláudia tem 23 anos, é auxiliar administrativa e perdeu a oportunidade de trabalhar como recepcionista em sua empresa, pois ela não se adequa à imagem da empresa e é melhor que ela fique no computador, atrás do computador. Diego tem 35 anos. Depois de 8 meses participando de vários processos seletivos, conseguiu a indicação de um amigo para uma vaga e foi selecionado. No exame médico admissional, o médico declarou que estava tudo certo com ele. Mas ele, o médico, estava sendo legal ao aprová-lo, pois ele está no limite do peso permitido pela empresa. E fez questão de escrever em letras garrafais no laudo: obesidade mórbida. Joana tem 52 anos. Arthur tem 22 anos. Pedro tem 38 anos. E muito mais outros que só preferem ir ao médico em caso de emergência, pois sabem que serão maltratados. Alguns deles, quando estão empregados, ganham menos que seus pares mais magros. Preconceito, intolerância e exclusão. O dicionário define a gordofobia como a aversão a pessoas gordas que se efetiva pelo preconceito, intolerância e pela exclusão dessas pessoas. Segundo a pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE em 2019 e divulgada em 2020, 61,7% da população brasileira estava acima do peso na época, quase 2/3 dos brasileiros. Entre 2002 e 2003, esse percentual era de 43,3%. Entre os adultos, 25,9% podiam ser considerados obesos, totalizando 41,2 milhões de pessoas, mais que o dobro de 2002 e 2003. Entre adolescentes, 1 em cada 5 estava com excesso de peso. 1/3 dos jovens de 18 a 24 anos estavam com excesso de peso e 70,3% das pessoas de 40 a 59 anos. Portanto, podemos considerar que o nosso país é um país de pessoas gordas. Essas são estatísticas do Brasil, mas por todo o mundo encontramos outras semelhantes. O mundo está engordando. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fechar aqui. O mundo está engordando. E quanto mais o mundo engorda, mais aumenta o preconceito. Uma pesquisa sobre preconceito realizada pelo Ibope Inteligência em 2017, com 2.002 pessoas de todo o Brasil, mostrou que 92% dos pesquisadores já tiveram contato, dos pesquisados, já tiveram contato com diferentes manifestações de gordofobia, seja como vítima ou como protagonizando o preconceito. A pesquisa mostrou que 72% dos entrevistados já fizeram algum comentário considerado ofensivo ou preconceituoso contra gordos, mesmo que apenas 10% deles se reconheçam como preconceituosos e 8% declarem que têm preconceito estético com outros aspectos da aparência física. Falando sobre o ambiente de trabalho, uma pesquisa realizada pela Cato de 2019, com 31 mil executivos, mostra que 65% não contratariam pessoas gordas. Esse mesmo estudo, ele diz que o mercado paga melhor para os magros, porque cada ponto de IMC, né, índice de massa corpórea, significa uma redução de R$ 92 mensais no salário de pessoas gordas ou obesas em algumas organizações.
Muitas vezes, o preconceito ele pode surgir transvestido de preocupação com a saúde. É frequente que pessoas gordas sejam vistas como doentes, mesmo que sem qualquer exame que comprove essa condição, ou como pessoas preguiçosas, ou outros tipos de percepções negativas. Além da pressão estética pelo emagrecimento, a gordofobia se manifesta de diversas maneiras, incluindo piadas, chacotas, comentários depreciativos, menos oportunidade de emprego e dificuldades para comprar roupas ou para frequentar locais públicos como os aviões e o cinema. O que é ser gordo ou obeso? A Organização Mundial de Saúde define o grau de gordura corporal por meio de um indicador chamado IMC, Índice de Massa Corpórea. O peso é dividido pela altura ao quadrado. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO, o IMC ideal é situado entre 18,6 e 24,9. De 25 a 29,9. A pessoa já passa a ser considerada com sobrepeso, possivelmente acarretando riscos à saúde. Acima de 30, a pessoa é considerada obesa. A obesidade acarreta riscos bem maiores e é considerada uma doença crônica. Porém, se pesquisarmos um pouco mais sobre o IMC, nós vamos descobrir que ele foi criado por Adolphe Quetelet, um estatístico belga, que em 1832 ele escreveu um trabalho que se chamava O Peso dos Homens em Diversas Idades, no qual faz uma correlação estatística entre o peso e a altura dos habitantes de Bruxelas. No ano de 1972, o economista Ansel Keys chamou esse indicador de IMC. Nessa época, não existiam critérios claros para definir o que era um peso normal, com vários critérios sendo utilizados. Em 1995, o IMC foi adotado pela Organização Mundial de Saúde como indicador oficial para determinar o grau de gordura de uma pessoa. Se a gente prestar um pouco de atenção nesses pontos que eu apresentei aqui, nós vamos ver que existem pelo menos duas diferenças, dois problemas ali. A curva normal, ela foi traçada para apenas um biotipo, que seria a maioria dos habitantes de Bruxelas no início do século XIX. Podemos, sim, generalizar que os belgas são altos e magros se a gente comparar com os pigmeus africanos, os indígenas americanos, os alemães, os escoceses, os chineses, os japoneses e outros biotipos. Lembrando que, na época em que o padrão foi criado, o mundo era muito menos miscigenado do que é hoje. O segundo ponto que a gente deve observar é que o indicador foi criado por um estatístico e um economista. Nenhum dos dois eram médicos. Não estamos invalidando o indicador. Estamos apenas constatando uma visão que pode ser limitada de um critério que pode ser o melhor até agora, mas que claramente não leva em conta a diversidade dos tipos humanos. Além disso, existem fatores ainda não explicados pela medicina e não é porque alguém é gordo que está doente. Gordofobia no trabalho. Se aproximadamente 60% da população brasileira está acima do peso e 65% dos executivos não gosta de contratar pessoas gordas, temos nas mãos um preconceito que gera um enorme problema social e econômico. À medida em que os gordos têm menos acesso ao trabalho e menos acesso a subir em suas carreiras. A falta de dinheiro engorda as pessoas, pelo simples fato de terem menos acesso a alimentos mais saudáveis e se alimentarem de maneira mais restrita, ficando mais em carboidratos do que em qualquer outro tipo de alimentação. A crença de que o prato brasileiro é o mais balanceado do mundo sempre foi um mito, simplesmente porque, para ser balanceado, precisaria ter o arroz, o feijão, o bife, a salada com alface e tomate. E para os mais pobres, nunca teve o bife e a salada. O tal prato brasileiro dos mais humildes sempre foi o feijão com a farinha. E depois que as comidas industrializadas elas dominaram o mercado, nem podemos dizer mais que o prato brasileiro está predominando. Esse fenômeno também é mundial. Os mais pobres ficam mais gordos e os mais ricos têm a possibilidade de estarem mais magros. Acesso à educação alimentar
são necessários. Isso pode gerar vários vieses inconscientes, tanto do executivo quanto do selecionador na hora da contratação. Um deles pode ser o viés da semelhança, em que tendemos a gostar mais do que se conecta com o nosso interesse. Se o selecionador e o executivo pretendem fazer carreira e serem ricos e bem-sucedidos, podem não gostar de candidatos gordos independente da sua aptidão para o cargo, conforme mostra aquela pesquisa da Cato que a gente falou. Outro viés que pode ser ativado é o viés da afinidade. Tendemos a gostar mais de quem se parece conosco. Portanto, um entrevistador magro pode não gostar de um candidato gordo. E temos o efeito de grupo, que faz com que as pessoas sigam o comportamento do grupo em que estão inseridas. Pode ser bem forte no momento da contratação a influência de um gestor, uma direção de uma empresa que são abertamente gordofóbicos. Então, a gordofobia, ela pode, no trabalho, ela pode acontecer dessa seguinte forma e de outras formas que a gente não pontuou aqui, mas que são assuntos que podem ser trazidos em outras palestras ou até mesmo em outros tipos de estudo que a gente pode consultar. Aqui eu trago vocabulários excludentes vocabulários e atitudes excludentes contra pessoas gordas. São frases que elas são normalizadas no dia a dia, mas o impacto negativo que essas frases e essas atitudes elas causam na rotina da pessoa gorda, elas são grandes. Podendo ser mental, né, ou impactando em outras áreas, pois é muito chato a gente ouvir no nosso dia a dia coisas normalizadas, mas que nos atingem de certa forma. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para apresentar para vocês. Por exemplo, hoje é dia de gordice. Quem é que não fala isso hoje? Mas isso não é algo legal. Tem uma mente gorda. Você não é gorda, você é fofinha. Por que você não faz uma redução de estômago? Gente, redução de estômago pode ser indicada por um médico. Essa roupa não cai bem em você. Você é tão bonito de rosto, você deveria emagrecer. Todo gordinho é engraçado. Não é todo gordinho que é engraçado, não, gente. E a gente percebe que na mídia começam a querer inserir que a pessoa que ela é gorda seja contratada para um papel de novela ou para ser representado em uma animação ou um desenho, o gordinho ele tem que ter sempre o perfil de engraçado. Mas nem todo gordinho é engraçado. E tá tudo bem. Ponto 8. Não indique dietas e produtos de emagrecimento. Não diga que a pessoa ficaria mais bonita magra. Não suponha o estilo de vida da pessoa com base em sua aparência. E não faça piadas sobre o peso. Falando sobre vocabulários e atitudes excludentes, a gente repara que muitas vezes no dia a dia existem pessoas gordas que elas começam a se zoar para que outras pessoas, para te tentar normalizar que não estão sendo zoadas e que não estão sendo influenciadas pelas falas das pessoas, tanto no trabalho quanto no convívio social. E isso gera alguns problemas psicológicos, né? E impacta na saúde mental das pessoas. Passando aqui para o próximo tópico, aspectos para a qualidade no trabalho da pessoa gorda. Aqui hoje nós estamos falando da pessoa gorda, mas esses aspectos que eu trago aqui, eles devem ser valorizados na qualidade do trabalho de qualquer colaborador. Mas o que a gente repara é que muitas vezes estão sendo desrespeitados ou não estão sendo cumpridos dentro das organizações. Estamos em um momento em que o mundo, né, em que as organizações lutam para manter a qualidade de vida no trabalho e melhorar os níveis de desenvolvimento humano, pois sabemos que esses fatores afetam fortemente no clima da empresa e na produtividade. A qualidade de vida no trabalho precisa ser olhada por diversos aspectos. Ponto 1. Salário justo e apropriado, com benefícios e participação nos resultados. Ambiente seguro e saudável, em termos de salubridade, carga horária semanal, tecnologia, processos definidos e descanso. Ponto 3. Desenvolvimento das capacidades humanas, estimulando autonomia e responsabilidades, tarefas significativas e avaliação de performance. O ponto 4. Crescimento e segurança, oferecendo treinamentos e encorajando estudo. Integração social, estimulando o relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, valorizando as ideias e desencorajando a discriminação e valorizando a diversidade. Governança,
respeitando os direitos do colaborador e as normas, sua liberdade de expressão e discussão e valorizando a sua individualidade. Ponto 7. Vida fora da organização. O trabalho influencia o colaborador na família, a rotina, possibilidade de lazer e tempo de trabalho e descanso. Ponto 8. Relevância social, tornando o colaborador orgulhoso do trabalho, da imagem institucional, da integração com a comunidade, da qualidade dos produtos ou serviços e das políticas de recursos humanos. Como a gente apresentou no início da palestra, né, nós vimos nas estatísticas, a gordofobia afeta diretamente o salário. O ambiente pode se tornar inseguro para o colaborador, diminuir sua integração social e afetar a governança da organização e a relevância social do trabalho. Uma última coisa que não é menos importante. A gordofobia ela não é considerada crime, mas pode ser enquadrado como assédio moral, portanto passível a processo judicial. Quem negligencia esse tema pode ficar sujeito a ações trabalhistas na medida que em toda prática discriminatória e limitativa de acesso ao trabalho pode levar à obrigação de indenização da vítima pela conduta. Combater a gordofobia conta com um suporte na lei. Vamos falar o que pode ser feito para combater a gordofobia dentro da organização. Ponto 1. Conscientização da direção e dos executivos. Se a direção da empresa for claramente gordofóbica, é necessário conscientizar quem toma as decisões antes de qualquer ação. Ponto 2. Estabelecer cotas. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre vagas afirmativas. É possível que isso seja feito com pessoas gordas à medida que a gente se aprofunda no assunto e entende esse tipo de diversidade. Ponto 3. Posicionar claramente a organização como antigordofóbica e aproveitar para melhorar a imagem institucional. Ponto 4. Criar políticas antigordofóbicas claras e fazer com que sejam seguidas. Ponto 5. Treinar os líderes para uma liderança inclusiva. Eu acho que um dos principais pontos é esses 5 que eu trago aqui. Eu, como líder de pessoas hoje, eu vejo a importância de entender sobre diversidade, equidade e inclusão, e isso afeta na forma como o meu time performa. Então, eu acho que toda pessoa que quer se tornar um líder, ele ou é um líder, ele tem que saber sobre diversidade e saber como cuidar das pessoas. É muito mais do que saber delegar, dar ordem ou montar o melhor processo, também entender sobre pessoas e, principalmente, entender sobre pessoas. O que pode ser feito para combater a gordofobia na hora de contratar? Ponto 1. Fazer recrutamentos às cegas para evitar vieses inconscientes. Hoje, existem algumas plataformas de recrutamento online que ajudam a organização a não levarem em conta atributos físicos na hora de avaliar o candidato. Ponto 2. Entrevistas estruturadas. Estritamente iguais para todo tipo de pessoa que for participar das entrevistas. Os critérios devem ser padronizados e todo candidato que for avaliado, ele tem que ser avaliado por essa entrevista estruturada. O que pode ser feito para combater a gordofobia na gestão do colaborador? Ponto 1. Estimular hábitos saudáveis que ajudem na integração entre gordos e magros e desencorajar iniciativas que coloquem a gordura como um vilão. Perder ou manter o peso é uma escolha pessoal e não organizacional. Ponto 2. Conhecer os colaboradores, sabendo o que deixa cada um deles confortáveis para realizar um trabalho e estimular um bom ambiente de trabalho. Ponto 3. Autoavaliação, fazendo os próprios funcionários avaliarem o seu progresso e determinarem os próximos passos necessários para desenvolver os requisitos para a próxima promoção. E ponto 4, promover uma estrutura de trabalho não gordofóbica, que pode ser com cadeiras mais resistentes, que caibam qualquer tipo de pessoa com conforto, corredores largos e máquinas de trabalho que possam ser utilizadas por qualquer tamanho de pessoa. Vamos para a nossa conclusão?
A questão aqui, pessoal, é que além das atividades claramente não saudáveis, a vida moderna é um risco para a saúde e traz consequência ao nosso desempenho no trabalho. Respirar o ar poluído, dormir menos, né, do que os médicos recomendam, trabalhar demais, comer transgênicos, ficar 12 horas por dia absorvendo a radiação de um monitor, isso prejudica a nossa saúde. Por séculos e séculos, a gordura ela foi associada com prosperidade e os gordos com beleza e sucesso. Por que isso mudou tanto? Existe uma explicação econômica, né? Por exemplo, as roupas de magro elas levam menos pano do que uma roupa de gordo. A cadeira para um magro ela pode ser mais frágil e menos resistente do que para um gordo. Um ônibus lotado com magros leva mais gente que um ônibus lotado com gordos e existem vários fatores que, se a gente for mapear, a gente consegue, né, trazer nessa mesma visão. As seguradoras dizem que, estatisticamente, os gordos eles ficam mais doentes que os magros e morrem mais cedo. Portanto, eles dão mais despesa. Essas estatísticas elas são verdadeiras e existem inúmeros prejuízos ligados à obesidade, mas também existem prejuízos ligados a todos os tipos de hábitos. Por exemplo, as lesões por esforço repetitivo, né, que também afastam da cadeia produtiva. Segundo um relatório de saúde Brasil 2018 do Ministério da Saúde, a incidência de afastamento por LER aumentou em 184% entre 2016 e 2017. E a LER não é nem considerada uma doença, embora a obesidade seja. De qualquer maneira, a partir da década de 60, o mundo começou a exigir padrões de magreza, muito mais do que padrões de saúde e modelos esqueléticos. Os voos baratearam e, para manter o lucro, as companhias aéreas tiveram que colocar mais e menores poltronas nos aviões. Os carros diminuíram de largura, as casas ficaram menores e criamos uma sociedade que funciona bem apenas para 40% da humanidade. Além das soluções corporativas, que tal a gente rever os nossos próprios preconceitos? Eu acredito que quem está assistindo essa palestra nesse momento teve interesse no conteúdo, mas que também percebeu muitas dessas atitudes que a gente citou aqui no dia a dia, na rotina do dia a dia. Então, esse é o momento da gente trazer essas palestras para conscientizar as pessoas. Só uma pessoa gorda, ela sabe o que ela passa no dia a dia. E muitas vezes a gente tenta normalizar ou diminuir a dor de uma pessoa gorda, da rotina de uma pessoa gorda. Assim como, às vezes, a gente tenta diminuir de outros grupos minoritários. Mas existem alguns tipos de grupos que a gente não chega a citar muito. Então, eu achei muito importante trazer esse conteúdo aqui como proposta de palestra para a TDC, porque eu acredito que é um assunto importante, impacta a nossa população e é pouco comentado nas oportunidades de palestras e eventos que a gente encontra por aí. Eu encerro a minha apresentação com a frase do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, que diz: eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada, que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Essa é a minha frase preferida e vocês já devem imaginar o porquê, porque ela tem um sentido muito forte, né? E eu abro espaço para as perguntas nesse momento aqui da apresentação e eu agradeço pela oportunidade de estar falando desse assunto aqui para vocês. Aqui eu tenho meu contato, aqui eu tenho algumas referências e eu gostaria de falar, né, sobre o livro que foi a principal referência para estar construindo essa apresentação, que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, né, que tem um capítulo que fala sobre gordofobia da Pá Falcão, e tem outras referências também que foram utilizadas na montagem dessa apresentação. Então, eu deixo aberto para perguntas nesse momento e agradeço por todos que estiveram aqui consumindo esse conteúdo nesse momento.